Arro pessoal, muito bom dia, começando o nosso clássico resumo astrológico da semana, para falar da semana do dia 23 a 29 de setembro. Já estamos terminando o mês de setembro, se encaminhando aí para a reta final do ano de 2024 e 2025 vai ter muita coisa acontecendo também, muitas mudanças planetárias. Enquanto o Instagram vai avisando a galera que começou, vou tomando aqui meu cafezinho. Aliás, eu estou pensando em mudar essa live, né, que ela acontece tradicionalmente às 10 horas da manhã da segunda-feira, para esse horário, 8, 8 e meia, né? Assim a gente pode até tomar um café junto, né? Café falando sobre astrologia. A única coisa ruim é que eu tenho que dar umas pausinhas, né, para poder tomar o café. Mas vamos lá falar sobre essa semana, que é uma semana entre eclipses. Então a gente está vindo de um eclipse lunar em Peixes. Aqui, obviamente, mexeu muito, por quê? Porque caiu em cima do meu ascendente. Aí eu convido você a olhar o seu mapa. Lembra? Tudo que a gente conversa aqui, o ideal é você poder personalizar, poder olhar na sua vida. Porque aqui eu falo de forma mais genérica para todo mundo, mas quando você pega esse conhecimento e coloca em cima do seu mapa, você vê como aquilo está afetando a sua vida. Então, para mim aqui, o eclipse caiu em cima do ascendente, um dos pontos fundamentais do mapa. Então, claro que vem mexendo bastante. Aí a gente vai ter essa semana de lua minguante, né? Então a marca dessa semana é a lua minguante, que prepara a gente para a próxima lua nova em Libra, que será um eclipse solar. Então também, né? Se você já souber aí o que você tem no grau 10 de Libra ou Áries, né? Ou até de repente, né? Nos outros dois signos cardinais que vão receber quadratura, você pode ver aí como que esse eclipse vai ser para você, se vai, né, atingir fortemente ou não. Né? Então vamos lá. Começamos a semana ainda com a lua cheia, né, com a energia da lua cheia no signo de Gêmeos. Hoje a lua passa pelo signo de Gêmeos, então, e aí depois ela entra no signo de Câncer ainda cheia, e é no signo de Câncer que ela vai ficar minguante. Ou seja, é no signo de Câncer que a gente vai ter a quadratura de Sol e Lua e vai inaugurar a lua minguante, né? Ou seja, uma lua minguante acontecendo no signo de Câncer é bem para poder olhar para o interior das nossas emoções, diminuir algumas emoções, talvez que não estejam muito legais. É uma lua minguante extremamente emocional e de recolhimento, de introversão. Do que não balança a mesa, não. Né? Que eu estou aqui com a minha velhinha da primavera, do que ele é tão grandão que onde ele anda ele treme o chão, né? Parece um cavalo andando aqui em casa, o celular tremendo. Não sei se vocês conseguem ver que o celular treme quando ele anda, né? Do quinho, tamanho dele. E aí a gente vai ter a lua minguante em Leão e Virgem para finalizar a semana. Olha que interessante. Então, fim de semana, principalmente domingo ali, né, marca um momento de limpeza, uma limpeza detalhada, uma limpeza profunda para preparar para a próxima lua nova, que não vai ser uma lua nova qualquer, vai ser uma lua nova com eclipse solar. Então vamos lá, segunda-feira, dia de hoje, a gente não tem aspectos que não sejam os da lua, eu já falei sobre eles no resumão da semana, deixa eu tomar mais um golinho de café. Só avisar que eu estou tomando café para quem estiver vendo o áudio, né? Então eu já mandei no astral do dia. Eu fiz uma pequena modificação, não sei se você é do Telegram, né? Mas o pessoal do Telegram tá meio chateado porque eu não estou mandando mais no Telegram, estou mandando por Spotify, mas, né? Aliás, eu não sei nem se eu poderia citar esses nomes aqui, né? Porque eu vejo muitos pessoal aí de rede não podendo falar da rede vizinha numa live, porque talvez até o algoritmo ouça que eu estou falando da rede concorrente e sabote a live, enfim. Mas naquela rede verdinha de áudio eu vou colocar também na rede vermelhinha de vídeos. Então o podcast ele vai também para o You, né? Você também pode ouvir o podcast no You. O Telegram depois eu vou ver, né, se vem alguma outra ideia, alguma outra coisa para fazer, mas por enquanto não vai mais para lá. Vai para esses duas plataformas, todas gratuitas também. A rede verdinha de áudio e a rede vermelhinha de vídeos. Então você pode ouvir o astral do dia lá. A marca de hoje, né, é o Vênus em Escorpião, né, porque Vênus acabou de entrar em Escorpião, entrou ontem à noite, no final do dia, 11h30 da noite. Então a gente teve já uma madrugada com essa marca de Vênus em Escorpião. Isso pode ter, né, influenciado sonhos, principalmente trazendo o tema de sexualidade, poder, relacionamentos intensos, transformações. Então observe aí o que você sonhou. Hoje a gente vai ter então essa Vênus em Escorpião. Vamos presenciar, né, vamos sentir a Vênus em Escorpião durante o dia pela primeira vez. Lembrando que Vênus ela passa praticamente uma vez por ano em cada um dos signos, né? Então a gente tem essa oportunidade de sentir emocionalmente como que Vênus se expressa em cada um dos signos, pelo menos uma vez por ano. Então a marca é isso, é Vênus em Escorpião. E a gente vai ver que Vênus é um planeta muito importante nesse período, porque o eclipse solar ele vai acontecer onde? Em Libra, que é um signo regido por Vênus. O Sol já está em Libra,
que é um signo regido por Vênus, ou seja, o dispositor do Sol é a Vênus. Né? Então a Vênus ela tem um destaque nesse momento e a gente vai ver que ao longo dessa semana Mercúrio também vai entrar em Libra, trazendo mais força para esse signo, ou seja, dispositor de Mercúrio também será Vênus em Escorpião. Né? O que mais que a gente vai ter? Na terça-feira, a Lua entra em Câncer, e aí é quando a Lua fica poderosa, né? Está no seu domicílio. Deixa eu colocar aqui terça-feira. Terça-feira, dia 24, a Lua ainda cheia, entra então no signo de Câncer. Amanhã, pessoal, eu vou falar sobre isso no Astral do Dia, claro. Então, acompanhe aí diariamente, todos os dias de manhã, você recebe uma reflexão astrológica. Eu estou buscando cada vez mais fazer ela mais rápida, mais resumida, mais concisa, né? Para que você possa ali, em no máximo 10 minutos, ter a noção do seu dia. Né? Então, inclusive, se você for como eu, que ouve coisas em 2x, se você colocar ali um áudio de 10 minutos, em 2x, em 5 minutos, você tem aí uma visão de como é que vai ser o dia. E, novamente, isso gratuitamente nas plataformas aí de podcast ou de vídeo, que eu vou deixar ali para depois, hoje eu vou configurar, né, para voltar para o YouTube. Então, é bem interessante, ouça lá o Astral do Dia para você poder saber. Mas amanhã, a Lua entra cheia em Câncer ainda, né, onde ela vai ficar minguante, e aí uma Lua cheia que vem de um eclipse já exacerba nossas emoções, já traz ali uma intensidade emocional maior. Está no signo de Câncer, que é emoção cardinal, é emoção vindo à tona, né, aquele vulcão de emoções. E a Lua ela vai se encontrar com Marte, né, porque Marte está em Câncer. Então esse é um outro ponto importante também que eu quero lembrar. Marte, o senhor aí da agressividade, da violência, da raiva, também da iniciativa, da ação, da coragem, ele está no signo de Câncer, um signo onde tecnicamente ele está em queda, então ele está ali numa dificuldade, e significa que o movimento da Lua, né, o passo da Lua ali, onde ela vai passando por todos os signos durante o mês e vai fazendo aspectos, influencia diretamente o Marte. Bom dia, Laila, seja bem-vinda, Rô. Então, a gente tem que ficar de olho cada vez mais na Lua, porque enquanto Marte estiver em Câncer, é como se nossas emoções estivessem muito oscilantes, né? Justamente como é a Lua. A Lua ela é o astro mais rápido que a gente estuda, então ela vai passando e fazendo contato com todos os planetas ao longo do mês, também no nosso mapa natal. Então veja que ao longo de um mês, a Lua passou e tocou todos os pontos do seu mapa natal. Então ela pega de repente, todo mês, uma vez por mês, ela vai pegar pontos desafiadores, ela vai pegar pontos de influência, facilitadores. Aí você pode até ter um padrão que você pode observar de repente uma determinada lua, né? Uma lua em peixes, a lua em peixes é uma lua onde eu fico mais para baixo, eu fico mais recolhida, e aí de repente você descobre que a lua em peixes passa na sua casa 12 e toca ali um Netuno, por exemplo, toca ali, né, um planeta que fala da introspecção. Então é interessante você ter esse conhecimento do mapa para ver que a Lua todo mês ela ativa um ponto do seu mapa. E agora, novamente, né, com Marte ali, e Marte estando na casa da Lua, ele fica mais suscetível. Então, quando a Lua está fluente, está fazendo aspectos bacanas ali, a emoção, a nossa energia marciana de agressividade fica mais tranquila. Quando está num desafio, essa energia pode ficar mais explosiva. Bom, amanhã, terça-feira, é um desses dias que a gente tem que tomar um certo cuidado, né, porque a Lua ela vai entrar em Câncer, nisso ela já ativa o Marte, né, porque o Marte está aqui no grau 11, ou seja, ele está mais ou menos um pouco mais para o início. A Lua, como ela é rápida, ao longo do dia, eu acredito entre a tarde e a noite, amanhã eu vou ver, né, vou falar para vocês no astral do dia, mas ela vai fazer uma conjunção exata com esse Marte. Pode ser aquele dia, né, que é terça-feira, dia de Marte, onde vem uma agressividade, vem alguma coisa à tona. Então, se você já sabe, se você já está de olho, se você já tem consciência, você não cai numa questão de explosão emocional, por exemplo. Você já se prepara, você já mantém a meditação em dia, o sono em dia, pessoal, o sono em dia. Deixa eu terminar esse café que ele está esfriando. O sono em dia, por quê? Isso é fato, isso é estudado hoje muito, né, pela ciência. Quando a gente dorme pouco, quando a gente não dorme o suficiente, a gente tende a ficar mais reativo. Mal-humorados, não tem como. É só você perceber. Não precisa nem de estudo científico. Você pode perceber na sua vida e na vida das pessoas que você se relaciona. Bom dia, Priscila, seja bem-vinda. Quando a pessoa dorme bem, né, que ela consegue fazer toda aquela faxina no cérebro, que ela consegue ali descansar, repor as energias, ela acorda feliz, ela acorda de bom humor, né? Quando a pessoa não dorme bem, quando ela dorme pouco, acorda de madrugada, enfim, ela dorme menos do que ela deveria, ela vai ter um dia, vai ter mais mau humor. Né? Ela vai estar mais reativa,
vai estar mais briguenta, vai estar mais mal-humorada. Isso é fato, né? A higiene do sono é fundamental, exatamente. Exatamente. Então mantenha o sono em dia, né? Cuide ali do seu descanso, do seu sono. Tenha meditação em dia, a meditação ajuda demais também, pessoal, demais. A gente tem no nosso cérebro a nossa amígdala cerebral, que ela tem totalmente associação com Marte, né? Se a gente falar na questão planetária, e ela é o nosso sistema de proteção, de luta ou fuga. Então, assim, ela é o nosso sistema bem bicho mesmo, ou seja, alguma coisa nos atacou, ou a gente vai atacar de volta, ou a gente vai sair correndo, ou vai se paralisar, né, dependendo da pessoa. E essa amígdala cerebral, ela novamente, se a gente dorme pouco, se a gente não trabalha nosso equilíbrio, nosso controle emocional, nosso córtex pré-frontal, ela tem aí, ela está mais sujeita a explosões. Né? E quando eu falo disso, não é só de você brigar, não. Né? Mas, por exemplo, aquela pessoa que quer comer de forma saudável, né? Quer comer comidas saudáveis, naturais. E aí, o que acontece? Se ela está com essa amígdala mais ativa, se ela tá mais, se ela não consegue mais controlar, ela tá mais impulsiva, é um Marte negativo, a tendência dela não conseguir se controlar, ir lá e comer um doce, uma bolacha, um sorvete, enfim, mesmo ela sabendo que aquilo vai fazer mal, mas é como se viesse um impulso e ela vai lá e não consegue se controlar. Né? Meditação e Atenção Plena da Sextante tem um áudio gratuito. Olha que legal, é um livro, né? Você está falando, é o livro Meditação e Atenção Plena. Não é o do Daniel Goleman, né? Não sei. Mas de repente, se quiser, deixa no comentário ali para o pessoal ir atrás. Eu sei que tem muita coisa, tem várias meditações ativas que você pode encontrar em várias redes. Eu gosto, a que eu faço é o silêncio, né? Que talvez seja mais desafiadora, né? Você realmente sentar em silêncio e conseguir ficar, porque é claro que a nossa mente vai trazer coisas e aí você volta para o silêncio, a mente traz coisas e você volta para o silêncio. E a gente sabe que tem técnicas, né? No Tantra tem ferramentas para isso. Por exemplo, os yantras, onde você se concentra num símbolo, pode até ser a chama de uma vela, né? Você se concentra ali naquele símbolo e você vai ver um pensamento, você, beleza, deixa o pensamento ir e volta para o símbolo. Ou mantras, né? Mantras onde você fica repetindo ali um certo mantra, alguma coisa, e você vai estar repetindo e fica mais desafiador para o cérebro colocar um pensamento ali junto. Né? Porque se você está lá, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, até vem o pensamento, mas você volta para o mantra. Então é bem interessante esses controles aí. E aí a Lua entra em Câncer, então, traz à tona toda a questão emocional, questão do passado. Mas o que é interessante nessa terça-feira? Mercúrio. Mercúrio faz um trígono a Urano, e Mercúrio é realmente um planeta que vai estar extremamente ativo nessa semana. Nossa mente extremamente ativa, nossa comunicação extremamente ativa tanto para o lado fluente quanto desafiador. Então é interessante notar como estarão nossos pensamentos nesse nessa semana, ao longo da semana, né? Olha lá a Carla chegando, bom dia, quase perdi, mas estamos ainda no começo, hein? Estamos na terça-feira ainda, então pode pegar seu cafezinho aí, eu já tomei o meu, para a gente tomar café junto e falar sobre astrologia. Então a gente tem o Mercúrio fazendo um trígono a Urano. Pessoal, esse aspecto ele é muito, muito interessante. Urano é considerada, né, a oitava superior de Mercúrio, então é como se fosse, se o Mercúrio é nosso pensamento, o Urano é o pensamento cósmico, o pensamento divino, é a mente superior, então é de onde vêm as grandes ideias, as grandes intuições. Então a gente vai ter esses dois planetas que já têm uma afinidade entre eles, se falando bem, né, numa energia fluente ali, e acontecendo aonde? Em signos de terra. Então o Mercúrio ele já está fortalecido, ele está forte ali porque ele está em Virgem, que é o signo que ele rege, também ele se exalta, né, na visão tradicional. Então ele está ali com a nossa mente voltada para questões práticas, para questões ali de realização material, ligadas ao dinheiro, ligado ao nosso corpo, à nossa saúde. E o trígono Urano pode dar aquelas ideias, aquelas novidades. Então aquela coisa nova que vem e de repente muda o jogo, né, um pensamento diferente. Já que se a gente juntar a entrada da Lua em Câncer, que fala sobre o passado, e sabendo que a Lua vai ficar minguante justamente na terça-feira, né, no signo de Câncer. Então, é uma limpeza do passado. É uma limpeza do passado. E aí o Mercúrio em trígono com Urano traz aquela libertação da nossa mente. Pessoal, do que você precisa se libertar? Você pode se perguntar ao longo dessa semana, especialmente na terça-feira, do que você precisa se libertar, do que você precisa deixar ir para trás para você poder seguir, né, para frente. Inclusive sabendo já que 2025 a gente vai ter muitas mudanças planetárias, vários planetas mudarão de signos. A gente já tem o Plutão, que recentemente mudou para Aquário, mudando a energia do coletivo. Aí a gente vai ter Netuno também mudando,
né? Netuno muda de signo mais ou menos a cada 14 anos. Né? Então é uma mudança importante. Quem vai mudar também? Urano, que também muda a cada 7 anos mais ou menos, vai mudar de signo, Urano. E aí a gente vai ter também o Júpiter, né, que ele muda, e o Saturno, ou seja, a gente vai ter grandes mudanças acontecendo em 2025. Né? Então a gente tem que já preparar esse ano de 2024 para ir fazendo aquela limpeza e preparar para as mudanças que virão em 2025. Bom, Lua minguante na terça-feira, então é aquele convite para a gente desacelerar, para a gente olhar para dentro, para a gente poder fazer limpezas, nos conectarmos com a sabedoria, ou seja, avaliar como é que foi esse ciclo, um ciclo que foi marcado por uma lua cheia em peixes, com eclipse, né, acontecendo, e já preparando para o próximo eclipse, que vai ser no signo de Libra. Então é uma semana que eu diria de introspecção, reconhecimento, sabedoria e preparação para o próximo eclipse. Para quem pode, né, eu acho que todo mundo de alguma forma poderia fazer isso, dar aquela desacelerada, né, ter ali mais minutos de silêncio, priorizar mais o sono, o descanso pode ser muito interessante. Eu sei que nessa nossa sociedade hoje é desafiador, né, você falar, você vai ter que ter uma semana que você desacelera. Para a nossa sociedade é complicado, mas cabe aí a nós procurar fazer isso da forma que a gente consegue. Né? Então, para quem puder, dar aquela desacelerada é muito bom. Né? Então, pegue menos coisas para fazer, né? Foque mais no seu interior, né? Entender como é que estão as suas emoções, afinal a Lua vai ficar minguante justamente no signo de Câncer, verifique a limpeza do passado, tudo isso pode ser muito interessante. E, novamente, contando aí com o Mercúrio fazendo trígono com Urano, trazendo novas ideias e libertação da mente. Agora, já avançando um pouco a semana, só para mostrar, né? Olha que interessante. Terça, então, Mercúrio faz trígono com Urano, quarta faz oposição a Netuno e quinta o trígono a Plutão. Na verdade, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, a gente já tem então aquela pipa, né, aquele diamante que o Sol formou no finalzinho ali de Virgem, agora sendo formado por Mercúrio. Ou seja, Mercúrio faz um grande trígono de terra entre Mercúrio em Virgem, Urano em Touro e Plutão em Capricórnio e se opõe ali ao Netuno em Peixes. Então isso tudo vai acontecer nessa semana. Depois o Mercúrio muda para o signo de Libra, mudando as energias, e a gente já vai falar aqui. Bom, então falando, né, dessa temática, na quarta-feira, dia 25, vamos lá, dia 25 de setembro, quarta-feira, a gente vai ter. Aliás, não é na terça-feira, né? Na terça-feira, obviamente, já vai estar fechando essa energia, né, pelo aspecto aplicativo, mas pelo que eu estou vendo aqui, é no dia 25, na quarta-feira, que a Lua se encontra exatamente no grau de Marte. A conjunção exata aqui com Marte. E na quinta-feira, o que acontece? A gente tem Mercúrio fazendo oposição a Netuno. Então aí é aquele momento, primeiro, né? Aquela coisa prática do dia a dia. A gente tem que tomar cuidado. Né? Primeiramente, já que a Lua vai estar em Câncer, trazendo as emoções à tona, florando as emoções junto com Marte, para a gente não deixar com que o emocional ofusque e segue o nosso pensamento, a nossa razão. E aí eu vou dizer, por exemplo, compras impulsivas por questões emocionais. Né? Então, de repente, aliás, Mercúrio fala sobre compras, né, sobre entregas, então cuidado com essa semana. Eu preciso comprar tal coisa, e às vezes aquela coisa que você vai comprar é muito cara, e você nem vai usar direito, mas o seu emocional fez você ir lá e comprar. Né? Cuidado com esses gatilhos emocionais nessa semana, principalmente no período em que a Lua estará entre Câncer e Leão, né? Porque Leão também é um signo que gosta muito da autogratificação, e a oposição de Mercúrio com Netuno pode fazer com que a gente não enxergue bem as coisas, com que fique meio nebuloso, nosso pensamento não fique ali tão racional, né? Ou seja, é aquela velha história, né? Deu aquela vontade de comprar alguma coisa, sei lá, põe no carrinho lá da Amazon, do que for, deixa passar um dia, né? Será que você realmente ainda quer comprar aquilo? Você precisa daquilo? Né? Cuidado com golpes e coisas que, isso eu até falei no Astral do Dia, que tem aparecido para mim, eu acho, novamente, né, eu não sei como, essas redes sociais elas são bem complicadas também, né, porque eu acho inadmissível eles permitem que golpistas fazem post patrocinado, né, ou seja, aparece patrocínio para mim, aparece posts são propagandas, que aí você fala, pô, se está patrocinado, já que tem um filtro, né, eu mesmo fui bloqueado de fazer post patrocinado, há anos que eu não faço post patrocinado, porque nem sei se voltou, se eles permitiram mais, mas simplesmente rejeitaram, analisaram lá e rejeitaram, sei lá por qual motivo, não tinha motivo nenhum, mas enfim. Aí eles deixam passar golpistas, então assim, tem aparecido para mim, eu acho muito estranho, que tem aparecido para mim
posts de pessoas vendendo produtos da Duterra muito mais barato. Né? Só que a gente sabe que para você comprar produto da Duterra, o ideal não, tem que ser diretamente com a Duterra e não com outros sites e coisas do tipo. E aí você pega um kit de produto que custaria quase R$ 2.000, a pessoa vendendo ali por 300, ou seja, é golpe ou não é? Né? Obviamente é golpe, aí você passa o seu cartão ali, se ficar só no prejuízo dos 300, tá bom, né? O problema é se clonarem um cartão, se fizerem um monte de coisa. Então, muita atenção com aquilo que parece bom demais para ser verdade, né? Com aquilo que você desconfia, pô, será que isso aqui é verdade? Será que não é? Muito cuidado, porque Mercúrio em oposição a Netuno pode fazer com que a gente tome decisões ali não legais, né? Que não são pensadas. Também vale a pena você viu alguma coisa, está em dúvida, conversa com alguém, né? Troca uma ideia com uma pessoa que pode te dar uma outra visão. Tudo isso é muito importante. Mas eu sempre falo também aqui que a gente pode olhar, usar todos os aspectos mesmo desafiadores para o nosso crescimento e evolução. E a oposição de Mercúrio a Netuno é olhar para o nosso inconsciente. Né? É como se o Deus mensageiro, Mercúrio, que ele podia ir para todos os planos, né, dentro da mitologia, ele estivesse mergulhando ali nos reinos de Netuno, né, nos reinos de Poseidon, que representam o nosso inconsciente profundo, e trazendo algumas coisas à tona. Aí, juntando com a Lua, trazendo questões do passado à tona, para serem resolvidas, mas que estão ali no inconsciente, talvez questões envolvendo, né, já que estamos falando de uma conjunção com Marte, envolvendo violência no passado, que está ali e ficou marcado. Né? Eu trabalho com as couraças, né, do corpo, então assim, às vezes fica marcado ali alguma coisa que aconteceu, que gerou um medo, que gerou uma contração muscular, e aquilo ficou. Né? E aí se expressa através da musculatura como uma couraça, e no nosso inconsciente fica aquela dor. Então, o Mercúrio em oposição a Netuno pode fazer a gente encarar isso. E a gente vai ver que, ao longo dessa semana, além de tudo, o Mercúrio e o Sol, os dois tocarão a cauda do dragão, né, que representa questões do inconsciente e até de vidas passadas, né, para quem trabalha com a temática de reencarnação. Então, é um momento de uma semana de bastante análise, autoanálise, busca por questões do inconsciente, trabalho com a nossa mente. Aí, na quinta-feira, temos um dia muito interessante. Quinta-feira, vamos lá, colocar aqui quinta-feira, dia 26. Quinta-feira, dia 26, onde a Lua vai fazer a transição, né? Ela vai estar ali passando entre Câncer e Leão, ela vai fazer uma transição. Nisso, ela vai fazer aspectos bem interessantes com o Saturno, com o Netuno, com a própria Vênus, né, que ela já fez no início, né, quando passou pelo signo de Câncer. Então a gente está com bastante elemento água nesse período, né? Estamos trabalhando bastante as emoções e a cura. Mas a Lua vai fazendo essa transição, né, entre o signo de Câncer e Leão. E o que acontece na quinta-feira? Mercúrio faz o trígono a Plutão. Então, Mercúrio, no último grau de Virgem, faz o trígono com Plutão, no último grau de Capricórnio. E pelo que eu estou vendo aqui, vai ser bem na manhãzinha, assim, né? Ou seja, é um dia maravilhoso para a gente olhar para os nossos sonhos, porque esse horário, 8h53 da manhã, na quinta-feira, o Mercúrio já estará em Libra. Ou seja, significa que é ali no finalzinho da madrugada, início da manhã, que ele vai fechar esse trígono exato com o Plutão. Né? Aí a gente pega a mente e vai para o reino de Hades, para as profundezas, né? E que fala sobre traumas, dores, sofrimento, mas também fala sobre o nosso poder. E como estamos falando de um trígono, tende a ser um aspecto mais fluente. Ou seja, é um momento muito bom para reconhecer o nosso poder. E mesmo que tenham acontecido traumas, dores, enfim, a gente pode olhar para aquilo, ressignificar e resgatar um poder nosso. Então é bem interessante. Mercúrio, trígono a Plutão pode trazer muita regeneração da nossa mente, cura para a nossa mente, uma mente intensificada ali, uma mente, aquilo que você colocar, que você quer, principalmente na quinta-feira, né? Na quinta vai ser esse momento de transição, mas você colocar sua concentração naquilo que você quer, o seu poder mental, pode ser muito interessante. Vai ser rápido, né? Esse trígono ele vai ser rápido porque como o Plutão está muito no último grau de Capricórnio, é o último grau e os últimos minutos ali, o Mercúrio faz esse trígono e já muda para Libra, né, já mudando um pouco dessa energia. Então, Mercúrio entra em Libra na quinta-feira. E eu já vou marcar aqui para fazer uma live do Mercúrio em Libra, para a gente poder conversar sobre essa energia. Bom, em Libra, a gente já tem cauda do dragão, né, que é determinante dos eclipses, cauda e cabeça do dragão. Ou seja, a gente está num período onde a gente está trabalhando aí limpeza kármica de relacionamentos, aonde pode estar até um pouco mais desafiadora a questão da diplomacia, né? Mas a gente já está nessa mudança, né, para o eixo Virgem e Peixes, mas ainda estamos ali no signo de Libra,
Quem está lá em Libra também, Lilith, né? E Lilith pode trazer também algumas dores, algumas feridas para a área dos relacionamentos, ou seja, Libra está um ponto sensível no mapa nesse momento. E aí também veja, né, no seu mapa pessoal, no seu mapa natal, veja o que você tem no signo de Libra, que vai estar passando por esses aspectos, ou a casa astrológica que você tem em Libra, que é onde tudo isso vai estar acontecendo. Bom, chegou o momento, o Sol já entrou em Libra, né, já entramos aí na primavera, maravilhoso, e o Mercúrio também vai entrar em Libra. Então a gente vai ter luz e consciência, luz e pensamento, luz e troca de ideias para toda essa área dos relacionamentos, para toda essa área libriana. Lembrando que o que acontece, quem é o planeta que rege Libra é Vênus. E onde Vênus está, ela está desafiada ali no reino de Hades, no reino de Escorpião, trabalhando questões muito intensas. Olha lá, a Déia falando, casa 2 em Libra e Urano lá. Então, assim, casa 2 vai falar sobre autoestima, recursos financeiros, né, toda essa parte do dinheiro. E se Urano está lá, pode trazer grandes surpresas, ideias, mudanças, libertações. Né? Então, a Vênus está em Escorpião. Eu já fiz uma live da Vênus em Escorpião aqui. Não consegui colocar ela ainda no YouTube, não posso falar YouTube, né? Mas enfim. Na outra rede lá, não consegui colocar ainda, mas eu vou colocar. Né? Assim que terminar a live aqui, eu já vou subir todos os arquivos, tudo bonitinho. Essa live da Vênus em Escorpião está bem interessante. Eu trouxe, né? Falei sobre o mito de Inanna, né? Aquele mergulho que a gente faz no nosso inconsciente, nos reinos profundos, no desapego, enfim, tudo isso eu falei. E novamente, olha que interessante, a Vênus está em Escorpião, mas por mais que ela esteja num reino, né, num local que é desafiador para Vênus, ela vai fazer bons aspectos. Né? Então ela vai fazer aspectos interessantíssimos, inclusive com Marte. Marte e Vênus em trígono, olha que coisa linda. Né? Os dois amantes do zodíaco, como eu coloquei, fazendo trígono em signos de água, trazendo cura, cura emocional. E a Vênus também faz trígono com Saturno e Netuno ao longo desse período. Então, olha que interessante, a gente está num período de limpeza de relacionamentos, a Vênus está ali trazendo a alquimia, né, a transformação, a reciclagem, e ela recebe bons aspectos. Então é bem interessante. Mercúrio entra em Libra, como eu falei, a gente vai falar sobre isso numa live, mas já trazendo, né? Mercúrio em Libra traz mais diplomacia, traz mais a nossa vontade de se relacionar com os outros, de trocar ideia, né? Então isso aí vai ser bem interessante. A Pri falando aqui, Libra na 5, final de semana já estava olhando para as vitaminas, pois quero engravidar. Olha só, olha só. E vai acontecer um eclipse ali, né? Então a gente tem aí um ponto de energia sendo colocado ali. Fica atenta se o eclipse cai exatamente na casa 5, né? Vai ser no grau 10, né, de Libra. A Calamelo também tem a casa 5 em Libra. A casa 5 em Libra é a casa dos relacionamentos, né? Então, do romance, da criatividade, dos filhos. A Déia, quero fazer meu mapa com você, bora fazer, bora marcar. A gente já vai aí, e talvez essa semana ou na próxima a gente já consegue fazer o nosso encontro, bora lá. E na quinta-feira também a Lua entra em Leão, né? Então a gente vai ter uma Lua minguante em Leão, talvez convidando a gente a olhar para a nossa questão de autoestima, nosso brilho pessoal. Deixar, aí novamente, né, entrando no mito de Inanna, aquela questão de deixar as camadas do ego para trás, né? Fazer uma limpeza no ego, porque, só relembrando, o mito de Inanna, quando ela desce lá no reino de Ereskkigal, que seria mais ou menos ali equivalente ao Plutão, né? Dentro da visão dos sumerianos, trazendo para a visão grega, né, que a gente trabalha, ela tem que ir deixando, né, ela passa por 7 portais e ela tem que ir deixando os adornos dela, até no fim deixar toda a roupa dela, ela chega nua lá, né, lá embaixo no reino de Hades. Isso fala muito sobre aquela limpeza que a gente vai fazendo do nosso ego para chegar na nossa essência. Na nossa essência. Aquela essência que, assim, às vezes a gente passa por um monte de desafio e a gente vai perdendo tudo, mas aquela nossa essência, ela continua com a gente. E se a gente se apegar a essa essência, a gente consegue reviver e sair do reino de Hades, que é o que ela fez. Né? No fim, ela foi salva, né? Desceram 2 seres ali para ajudar a trazer ela de volta, né? Então trouxeram ela à vida e ela subiu de novo. Então é um mito iniciático, é um mito xamânico, é muito interessante esse mito de Inanna. Né? Eu vou até aproveitar hoje, eu quero fazer uma novidade aí, vou testar como é que vai ser. Eu vou tirar aqui, no final da live, uma carta do caminho sagrado do xamanismo. Eu adoro o xamanismo, estou ligado aí a essa questão da medicina da floresta natural. E eu vou trazer uma reflexão xamânica para terminar essa live e a gente falar sobre a semana. Bom, sexta-feira não tem nenhum aspecto que não seja o da Lua, mas dia 27, sexta-feira, eu falarei sobre isso então no Astral do Dia, lá no podcast que você vai poder ouvir na rede verdinha de áudio e na rede vermelhinha de vídeos.
a Lua estará em Leão, e a Lua, nessa transição, né, é uma coisa importante, nessa transição de Câncer e Leão, entre quinta e sexta, ela faz oposição a Plutão. Né? Então, porque as questões intensas vêm. Olha, pessoal, aqui o resumão da semana é o resumo da semana, é justamente o que eu falei, é o resumão. Eu vou olhando os aspectos que não são os da Lua, porque todos os dias, aí eu olho no detalhe, ó, tal hora vai ser aquele aspecto com Plutão, tal hora vai ser o aspecto com Marte. Por quê? Porque os aspectos da Lua eles são rápidos. Né? Então, às vezes, é aquele momento que, se você souber, é muito interessante, porque não quer dizer que o Marte está em Câncer, né? Então, ao longo do período inteiro, a gente pode ter essa questão de turbulência emocional e assim por diante. Mas quando a Lua faz contato com esse Marte, são aquelas 2 horas ali mais críticas. Então, se você sabe disso, por exemplo, eu sei que tal hora, né? Porque eu vejo ali, eu falo a hora direitinho, né? Para quem é aqui do Hemisfério Sul, do Brasil, eu falo a hora direitinho. Quem está fora, né? Tem que fazer a adaptação do fuso, mas aí você sabe, por exemplo, que, sei lá, tal dia, quarta-feira, à tarde, a Lua vai fazer conjunção com Marte. Então você já fica ali meio que é aquele momento que pode vir alguma coisa. Ou seja, imagina que você está ali e aí você toma uma fechada no carro, né? Ali na quarta-feira à tarde. Qual que seria a tendência? Qual que seria o automático ali? Já rolar uma briga de trânsito, né? Você tomou uma fechada, e aí você fica com raiva, sobe o sangue, ferve o sangue, aí você xinga a pessoa, aí a pessoa te xinga também, aí para, começa a discutir, enfim, o que não é nada legal, né? Mas se você já está sabendo, né, disso, se você já falou, opa, agora à tarde eu tenho que ficar mais tranquila, mais tranquilo, respirar, usar meus cristais calmantes, meus óleos essenciais, e aí de repente você vê, tomou aquela fechada. Né? Só que você lembra, olha, ele falou de manhã que hoje à tarde ia ter a conjunção com Marte e que podia ter ali uma questão de agressividade maior. Aí, se você sabe disso, você vai xingar outra pessoa, você tomou uma fechada, beleza, respira, abençoa a pessoa e deixa ela aí e acabou. Né? Outra coisa, né, de repente você sabe que vai ter uma quadratura com Mercúrio, né, que pode desafiar ali a questão da comunicação, da conversa, pode gerar ruídos. Aí se você pode, né, você vai marcar uma conversa importante para aquele momento? Não, deixa aquelas 2 horinhas passar e aí você marca para depois, marca para antes. Então o astral do dia ele é bem isso, você ouve ali, você vê os horários que tudo vai acontecendo e naquele redor ali você aproveita para meio que fazer a magia do seu dia. Então, por exemplo, hoje de manhã eu já senti, porque teve quadratura com Saturno. Eu nem passei lá na minha mãe, que geralmente eu levo a Clara na escola, passo na minha mãe, tomo um café e volto. Né? Mas eu já falei, vou ter que ir correndo, porque eu marquei a live para mais cedo. Né? Então eu já fui, corri, fiz as coisas que tinha que fazer e estou aqui fazendo a live. É Saturno chamando a responsabilidade, a disciplina. E à noite, a gente já sabe que a Lua faz conjunção com Júpiter. Então a gente pode se conectar com o otimismo, né? Visualizar coisas boas, alimentar a nossa mente. Então é bem interessante. O astral do dia eu adoro, eu tenho feito ele já há alguns anos, todo dia sem falha. Todo dia sem falha, porque eu acordo muito cedo. Então, mesmo quando eu não consigo gravar no dia anterior, né, por exemplo, hoje eu já vou gravar hoje, o de amanhã. Né, então, amanhã eu já acordo e já mando. Mas, mesmo quando eu não consigo gravar no dia anterior, eu acordo cedinho e faço questão de mandar para todo mundo poder ouvir. Né. E eu sempre recomendo que a pessoa ouça de manhã. Né, eu posto de manhã para a pessoa ouvir de manhã. Para quê? Para ela já saber como vai ser o dia e se planejar dessa forma. Né, então, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e já ficar ligado ali. Bom, sexta-feira, então, falaremos sobre isso no astral do dia, mas a Lua estará transitando pelo signo de Leão, vai se tensionar. Então, a Lua vem de uma tensão com Plutão e tensiona-se com Vênus. E a gente ainda está meio que no efeito da quadratura de Vênus e Plutão. Né? Eu senti ontem, no domingo, essa quadratura de Vênus no Plutão. Né? Percebi aqui no ar, mas aí eu já olho e falo, beleza, é quadratura de Vênus e Plutão, já me ligo no que está acontecendo. Né? Não entro na coisa inconsciente, da consciência robótica de como dizia o Gurdjieff, né, ser comida dos astros, ser comida da Lua, porque vai simplesmente seguindo que vai, se o astro está em conflito, eu tenho que entrar em conflito também. Né? Olha lá, a Rafaela sentiu também. Então, mas é bom, quando a gente sabe o que está acontecendo, você tem mais escolha. Eu tenho acompanhado muito, né, porque tem a galera da ciência, eu falo sobre isso no curso de astrologia. Aliás, se você quiser, tem curso de astrologia, as aulas são ao vivo de quarta-feira e elas ficam gravadas. E essas aulas já estão gravadas, onde eu falei do livre-arbítrio, né? E hoje tem sim algumas linhas de cientistas batendo na tecla que não temos livre-arbítrio. Né? E olha que interessante, a astrologia, no início, né, a visão original da astrologia é que a gente não tem livre-arbítrio, porque basicamente os astros estão mostrando ali e o que tiver ali vai acontecer. Aquela visão mais fatalista, mais kármica e assim por diante. Aí o que aconteceu
ao longo do processo evolutivo, a astrologia moderna hoje, ela já tem uma visão um pouco diferente, né? Uma visão que busca trazer mais o nosso poder. Então, tem sim, o mapa astral ele mostra as possibilidades do que vai acontecer, mas a gente teria uma parcela nossa que conseguiria tomar algumas decisões, escolhas e aí influenciar esse destino. Ou seja, bom, Saturno representa perdas, representa morte, representa ali um monte de coisa complicada, já que ele é chamado de grande maléfico. Mas significa que necessariamente quando Saturno faz um aspecto com um planeta no seu mapa, você tem que ter uma perda? Pode ser que aconteça, pode ser que seja inevitável, mas, né, pode ser que você consiga lidar com aquilo. Eu estou falando isso porque tem aquela discussão, né, do livre-arbítrio. Então, enquanto a astrologia foi um pouco mais de dizer, não, a gente tem um pouco de livre-arbítrio sim, eu trabalho nessa linha. Eu trabalho que um terço, basicamente, né, um terço é determinado, acabou. Né? Você pode falar que está nos nossos genes, pode falar que é a configuração do mapa astral, que a gente não muda. Né? Então, o mapa astral você não muda, você nasceu com o mapa, você vai carregar ele até o desencarne. Esse é o seu mapa de nascimento. Então, um terço é o que está ali. Né? Já está determinado e acabou, está escrito nas estrelas. O outro terço seria genético, né? Quer dizer, seria a epigenética, seria o ambiente. Ou seja, o ambiente te influencia. E aí sim, né? Quando a gente é criança, a gente tem menos condição de mudar o ambiente. Por isso que acontece muito da gente ter traumas de infância, questões de infância, que a gente tem que trabalhar terapeuticamente depois de adulto. E o outro terço seria realmente nosso livre-arbítrio, nosso poder de escolha. Né? E aí 1% que sobra ali, né, um percentualzinho, é o caos mesmo, é o caótico, que tem coisa que está ali, né, simplesmente vai acontecer de forma caótica e faz parte da jogada, da equação. Mas basicamente pensando assim, a gente no início, na infância, a gente está perdendo, né? Porque a gente não tem, um terço a gente já não muda por conta do mapa natal, já é de nascimento. O outro terço é epigenética, depende muito dos pais, família, ambiente, a gente também não tem muito controle. O outro terço, a gente tem um pouquinho da escolha que a gente traz, mas a gente ainda está amadurecendo, né? Então a criança ela está amadurecendo. Por isso que o que acontece na infância é tão marcante. Né? Quando você estuda psicologia, você estuda, tudo vai remeter à questão da infância. O que aconteceu na infância que moldou ali o seu pensamento, o caráter e assim por diante. Depois que a gente vira adulto, né, para algumas pessoas, algumas ainda ficam presas a muita coisa, mas qual que é a ideia? Que o seu poder de escolha, decisão, vai aumentando, porque você vai trabalhando ali o seu córtex pré-frontal, né, se desenvolve assim por diante. A epigenética, o ambiente, você tem mais condição de mudar. Então, se você nasceu num ambiente e esse ambiente não está legal, você pode ter mais escolha de mudar o ambiente e aí fica só aquele um terço que realmente não tem como mudar. Então, é como se, conforme a gente vai ficando adulto e vai se desenvolvendo espiritualmente, principalmente, a gente vai tendo mais livre-arbítrio. E é isso que Paramahansa Yogananda falava, né, quando ele falava que me deu o pior momento astrológico e eu vou fazer o que tem que ser feito. Né? O Yogananda ele falava isso, e também dentro da visão até da Bíblia fala sobre isso, né, de você ultrapassar a questão dos astros. Mas enfim, né, só esse papo filosófico aí do livre-arbítrio. Novamente, quer vir para o curso de astrologia, a gente conversa em detalhes sobre tudo isso toda semana. E acredite ou não, ele já tem aí acho que 11 aulas, mas ainda está no começo, porque eu nem comecei a falar dos planetas ainda, também não dos signos e assim por diante. Então tem uma longa jornada ainda. Bom, sexta-feira, então, astral do dia, falarei sobre isso. E, novamente, né, questões de relacionamento podem ficar tensas, porque a Lua sai, né, de uma oposição a Plutão e faz uma quadratura a Vênus, que também veio de uma quadratura a Plutão, ou seja, temos uma grande quadratura em T. Né, e toda a questão de relacionamento vai estar extremamente estimulada pelo Sol em Libra, Mercúrio em Libra, Cauda do Dragão em Libra e Lilith em Libra. Sábado também não temos aspectos que não os da Lua. Sábado a Lua, deixa eu colocar aqui, dia 28 do 9. A Lua vai seguindo por Leão. O destaque aqui do sábado, né, a grande questão aqui no sábado é o seguinte: a Lua faz uma quadratura a Urano. Né, ela vai se encaminhando para fazer uma quadratura com Urano. Isso agita muito, traz aquela agitação, tanto para o nosso sistema nervoso, aquela coisa toda, quanto com o tempo. Né? E isso, agora, cada vez mais, a gente fica com um certo receio ali, porque aqui, né, eu até comentei na sexta-feira que eu ia fazer uma live à noite, né, da Vênus em Escorpião, mas não deu. Por quê? Porque do nada, bem uranianamente mesmo, na previsão não tinha que ia chover, não tinha.
e aparentemente também ao longo do dia não parecia, mas do nada veio uma ventania. Eu fui vendo ali da montanha os raios chegando, muito raio, e veio uma tempestade, mas muito, muito forte. Né? Uma tempestade com muito vento, parecia que tinha furacão junto, enfim, molhou tudo aqui dentro. Foi uma coisa maluca, né? Acabou a energia elétrica, acabou a luz, porque caiu árvore no bairro, um monte de coisa. Aí esse sábado já dá aquele medinho, né? Já dá aquele medinho, porque a Lua fazendo quadratura com Urano pode trazer aquelas reviravoltas no tempo, até pelo que eu estou vendo aqui na previsão, né? Parece que a gente vai ter uma semana de sol mesmo, e aí no fim de semana tem ali aquela possibilidade de chuva. Então vamos ficar atentos aí nesse fim de semana, mas claro que quando for chegando mais próximo ali, a gente pode ter uma noção melhor. Mas lembrando que quadratura com Urano, Urano é o imprevisível, Urano é a mudança rápida, é a surpresa. Então sábado já fiquem aí atentos a isso. Domingão. Domingão temos um dia bem importante, um dia kármico, né? Domingo a gente tem um dia kármico. Deixa eu colocar aqui. Domingo, dia 29. Aliás, já terminando setembro, já migrando aí, né, para a próxima semana, o início de outubro. Então, no domingão, a gente vai ter o quê? A Lua fazendo a transição de Leão para Virgem. E nessa transição de Leão para Virgem, ela faz um contato ali com Plutão, um contato de cura, né? Contato bem interessante. Faz parte daquele dedo de Deus, né, que é formado entre o Netuno e o Plutão e a Lua que estará em Leão. E aí a Lua entra em Virgem. Então pode ser aquele domingão também muito, muito bom para limpeza. Sabe aquele domingo que você quer fazer aquela faxina, aquela limpeza, tirar aquilo que não serve mais, novamente tirar hábitos, né? Eu sempre falo, porque a gente sempre é convidado a isso, né? Mesmo quem já tem bons hábitos, de repente você adquiriu alguma coisa que não é legal, você faz aquela limpeza, lembrando da diminuição, né? Porque estamos numa lua minguante, ou seja, diminuir coisas. O signo de Virgem, ele traz muita inteligência, muita análise, muita seletividade. Então a gente pode aí aproveitar esse momento de um domingo, que tende a ser aquele dia onde as pessoas estão mais em casa, não estão trabalhando tanto. Algumas pessoas trabalham, obviamente, mas a maioria está num dia um pouco mais tranquilo, onde você pode fazer aquela limpezona. Limpeza no externo e limpeza no interno. E já se preparando que na próxima semana vai ser o eclipse solar em Libra. Em breve falaremos mais sobre ele. E nessa, né, que a gente tem a Lua em Virgem, então aquele momento de análise, seletividade, né, limpeza, tudo isso muito interessante. Foco na saúde, que é importante. A Lua, ao passar por Virgem, vai fazer oposição a Saturno, né, que faz a gente encarar alguns bloqueios, alguns medos. O Sol faz conjunção com a cauda do dragão. Então a gente tem aquele período de iluminação do inconsciente, de iluminação dos karmas, né, de limpeza. E novamente, né, é justamente a cauda e cabeça do dragão que determinam os eclipses. A cauda do dragão está no grau 6 de Libra. E aí a gente vai ter então a lua nova no grau 10. Não vai ser total, né? Esse eclipse solar, pelo que eu vi, não vai ser total, depois eu vou ver direitinho, mas vai ser muito próximo. Né? O Sol vai estar no grau 10 e a cauda do dragão vai estar no grau 6, uma diferença aí de 4 graus. Então no domingo a gente já pode ter aquela bela visão ali do que o eclipse traz para a gente, né? Do que a gente tem que trabalhar nessa questão do eclipse. E não é só o Sol que faz conjunção com a cauda, Mercúrio também. Mercúrio faz conjunção com a cauda do dragão, inclusive a gente vai ter, eu já vou colocar aqui, né, o eclipse solar. Olha só, vai ser Sol no grau 10 de Libra, a Lua também no grau 10, porque é um eclipse solar, então assim, Sol e Lua estarão em conjunção, é uma Lua nova. Cauda do dragão, então, no grau 6, e o Mercúrio no grau 11 e a Lilith no grau 10. Então a gente vai ter um aglomerado aqui em Libra, né, recebendo esse eclipse, essa energia do eclipse. Vai ser bem interessante porque a dispositora, né, do eclipse é Vênus. E Vênus está no signo de Escorpião. E ela vai estar participando de um grande trígono de água. Né, trígono com Saturno e com Marte. Então pode propiciar um momento de cura emocional muito interessante. Mas tem também a quadratura com Marte. Ou seja, essa galera toda que está ali participando do eclipse vai estar se encaminhando para uma quadratura com Marte. Então pode ser um eclipse um tanto mais inflamado, no sentido de as emoções ficarem muito intensas. Então vamos ficar de olho, eu vou falar sobre ele mais para frente. Mas domingo já pode dar uma visão de tudo isso.
E com a Lua passando em Virgem, a gente pode ter até uma cabeça mais fria, uma cabeça mais, né, voltada para poder lidar com todas essas questões. E só lembrando, né, então o eclipse ele vai ser no dia 2, uma quarta-feira da semana que vem, 3h49 da tarde. E depois eu quero ver se esse eclipse vai ser visível no Brasil. Deixa eu ver se eu consigo ver rapidinho aqui. Eclipse 2 de outubro. Deixa eu ver se ele vai ser visível no Brasil. Acontece na próxima semana, mas não será visível no Brasil. Então, para a gente não vai ser visível. É aquela questão, né? Dentro da visão tradicional da astrologia, se o eclipse não é visível, ele teria pouco efeito, né? Principalmente falando aí da questão mundial, né? Da astrologia mundial. Mas, dentro da visão psicológica, sim, ele acontece no céu e reverbera na gente. Mas como que você vai saber se esse eclipse ele vai ter um efeito muito forte sobre você? Vem no seu mapa, né? Então, se você tiver algum planeta ali próximo do grau 10 de Libra ou Áries, principalmente, esse eclipse tende a tocar fortemente o seu mapa. Se não, ele passa um pouco mais suave e aí ele vai ter uma influência na casa astrológica que você tem Libra, né, o 10 graus de Libra, mas não pega ali tão forte. Então veja ali o seu mapa, se você tem alguma coisa próximo do grau 10 de Libra ou Áries, e para estender um pouquinho, 10 de Capricórnio ou Câncer, né, também pode receber. Geralmente a órbita dos eclipses a gente até traz uma órbita um pouco menor, né? Então ali 3, 4 graus, até 5 graus de conjunção. Mais do que isso já começa a ficar mais fraco. Isso até explica, né, ajuda todo mundo a entender por que que vai ter eclipse, que algumas pessoas não sentem e outras sentem muito fortemente, porque novamente depende do mapa de cada um. Pessoal, essa é a semana. Agora eu quero fazer, né, essa novidade, eu vou testar, ver como é que a galera sente, gosta ou não. Eu geralmente faço para mim, né, individualmente. Eu estava fazendo nos últimos dias a tiragem do Tarô Zen do Osho, mas hoje eu quero trazer as cartas do caminho sagrado, né? Então, para quem não conhece, esse aqui é um oráculo, né? Então não é um tarô, porque o tarô ele é todo um sistema lá de 78 cartas, ele é todo, né, tem um sistema dele, mas aqui é um oráculo, né, que a gente pode ter aí, falando sobre a sabedoria xamânica, a sabedoria dos nativos-americanos, que eu gosto demais, né? Eu acho que é uma das visões mais bonitas assim de sabedoria, de conexão com a natureza que se tem. Ela é baseada nesse livro, né, da Jane Sons, Cartas do Caminho Sagrado. É um livro que, assim, independente das cartas, se você pegar para ler esse livro, né, cada carta traz um simbolismo. Por exemplo, a tenda da lua, olha que interessante, não sei nem se vai ser essa que vai sair, mas só mostrando para vocês. Aqui a tenda da lua, aqui fala da sabedoria que os antigos tinham, né? Então, na nossa sociedade hoje, isso aqui é quase inadmissível, né? A galera falando aí que você tem que trabalhar 80 horas por semana. Então, como que você vai ter uma tenda da lua, que é o recolhimento, aquele período do recolhimento? Mas a gente sabe que a natureza tem isso. A natureza tem momentos de mais agitação e momentos de recolhimento. E o ser humano que se afastou disso, que, né, desconectou dessa realidade e por isso tem ficado doente, tanto fisicamente quanto emocionalmente e mentalmente. Né? E está adoecendo o planeta adoecendo, ele faz o quê? Cospe a gente para fora e depois ele se regenera. Né? Então, essa aqui traz uma sabedoria incrível. Eu vou pedir aqui, né? Vou trazer aqui uma carta para a gente refletir nessa semana. Não sei qual é que vai sair, vou tirar aqui ao vivo com vocês e a gente vai refletir. Então, quem quiser se conectar também, quem quiser de repente pedir ali para a egrégora, né, para o grande espírito, alguma informação, se conecta agora. Eu vou aqui embaralhar as cartas. Vou pedir para o grande espírito trazer, através dessa sabedoria, uma reflexão para a nossa semana. Aproveite esse momento, mantenha a sua concentração. Aí. Vou tirar aqui agora um arcano para a gente pensar. Um arcano não, que não é um arcano, né? Mas uma carta do caminho sagrado para a gente refletir. E vocês vão ver antes de mim. A que saiu é essa daqui. Eu sei que aí fica ao contrário, né? Mas é a carta 24, que é a fogueira do conselho, decisões. Fogueira do conselho. Esse livro ele traz uma reflexão bem prática aqui que eu vou trazer, eu vou ler para vocês, mas eu quero trazer um pouco da minha reflexão também. Aqui é o seguinte, né? Novamente, esse livro ele traz a sabedoria dos povos nativo-americanos e o estilo de vida deles, né? Tudo que eles faziam. E aqui o fogo,
a fogueira, a fogueira que hoje, infelizmente, é tão mal utilizado, né? Que para a questão ali da agropecuária, agricultura, o que eles fazem? Bota fogo na terra para poder depois plantar. Enfim, aí o que acontece? Aí esse fogo sai do controle, vira incêndio. O que a gente passou aqui no Brasil agora, né? Essa onda de incêndio que até agora, eu olho no celular assim, qualidade do ar insalubre. Ou seja, a gente acabando com o nosso ar, acabando com a floresta, com os animais que morrem, enfim, é uma coisa horrível. Mas o fogo, né? Ele sempre foi um companheiro do ser humano. Bom dia, Joana, seja bem-vinda. Ele sempre foi um grande companheiro, trouxe muita sabedoria, ajudou ali a cozinhar alimentos. Então, os antigos eles tinham esse hábito de acender uma fogueira, se juntar em volta da fogueira para poder conversar, para poder refletir, para poder contar os sonhos, para poder tomar decisões importantes. Isso aqui é interessante, né? Porque mostra a força do coletivo, né? Então, era quando os sábios ali da tribo eles se juntavam na presença do fogo, né? O fogo representando ali a divindade, representando até na Índia, né? Tem o deus Agni, que é muito, muito trabalhado no Tantra, né? No Shivaísmo. E aí eu sempre gosto de ter o fogo junto aqui também, né? Sempre que eu faço a meditação. Aqui é para a primavera, né? Para dar boas-vindas para a primavera. Então a gente sentava ali em volta da fogueira, trazendo esse espírito do fogo, trazendo a luz, trazendo a divindade e tomava decisões, né? O que a gente pode fazer hoje? Algo assim. Aliás, estamos falando de uma semana que Mercúrio, o planeta Mercúrio, que é do diálogo, da troca, né, da comunicação, está extremamente ativo. Mas eu vou pegar aqui o que a Jamie Sams traz, né, qual é a sabedoria que ela traz para a gente, para complementar tudo aquilo que eu falei já sobre a fogueira do conselho. Então vamos ver aqui, que é a carta 24. Olha só que interessante, né? Ela sempre traz um certo poema, né? Falando um pouco da carta, que eu vou até ler para vocês aqui. Anciões reunidos, fogo da luz da sabedoria, palavras, decisões, conclusões ao longo da noite. E é interessante que a gente está se encaminhando ali, né? Para um eclipse solar, para uma lua nova no signo de Libra. Libra, às vezes, tem aquela dificuldade de decisão, né? Porque tem que considerar o outro, aquela coisa toda. Mas justamente a conversa, o diálogo pode ajudar. Mariane, bom dia, seja bem-vinda. Olha só, eu vou aproveitar, né? Já que estamos falando aqui da sabedoria xamânica, como eu já li esse livro e já grifei, eu vou ler o que eu grifei, né? Para a gente complementar tudo aqui, depois eu trago a sabedoria da carta. Olha só, essas fogueiras do conselho lembram ao povo nativo que o nosso destino é determinado por aqueles em quem confiamos, que já caminharam pela terra mais do que nós e acumularam muito mais conhecimento em suas vidas. Aqui fala muito da questão do ancião, né, da sabedoria, que também, né, nas tradições antigas, o pessoal de idade, né, os anciões, eles eram muito venerados, eles eram respeitados. Hoje, a velhice, o pessoal busca sair, né? E, inclusive, olha que coisa doida, né? A questão da sabedoria, da velhice, né, que deveria a pessoa ter os seus 70, 80 anos e ter muita sabedoria, hoje em dia, por conta do nosso estilo de vida, principalmente, está acontecendo o quê? Alzheimer, doenças degenerativas do cérebro, ou seja, a pessoa que poderia ter um momento de mais sabedoria, mais acumulação de experiência dela e compartilhar, às vezes ela perde as funções cerebrais, ela deteriorou isso, né? Por quê? Por conta de estilo de vida no geral. Bom, continuando aqui, qualquer problema pessoal é deixado do lado de fora do círculo. Qualquer talento que possa ser usado para descobrir soluções é trazido para dentro. Aí, novamente, né? Essa carta ela pode trazer uma grande questão de se você tem uma decisão a tomar, se você tem alguma coisa que está te afligindo, você pode contar com a ajuda de outras pessoas, principalmente pessoas que têm mais experiência, mais sabedoria. Podem ser pessoas mais velhas ou não, podem ser pessoas que simplesmente conhecem mais sobre aquilo que você está buscando trabalhar. Ou seja, pode ser um momento interessante até para pedir conselhos para alguém que você considera que tem um conhecimento. Né? Deixa eu pegar aqui o que ela coloca como aplicação dessa carta. Olha só. Se você tem andado meio hesitante quanto às atitudes a tomar, a carta da fogueira do conselho lhe mostra que chegou o momento de tomar uma decisão. Não pode haver um movimento de avanço se você não descobrir qual a trilha que leva para fora do pântano e para dentro da floresta. É preciso coragem para empreender mudanças na vida. E todas as mudanças começam por uma decisão. Decida-se e não olhe mais para trás. A vida espera por você, de braços abertos em toda a sua beleza. Olha só, aqui é uma coisa interessante porque eu já estou vivendo essa carta. Eu tive que tomar uma decisão que algumas pessoas não gostaram muito, mas enfim, todo mundo acho que vai se adaptar.
que eu parei de mandar o Astral do Dia para o Telegram. Porque o Telegram ele acabou, eu não consigo dar atenção para lá, começou a rolar até spammers ali, enfim, um monte de coisa. Então eu parei de mandar para o Telegram, estou mandando só na rede verdinha ali de áudio e vou mandar para a rede vermelha de vídeo também, né? Porque beleza, às vezes a pessoa não quero, né, baixar o Spotify e assim por diante, mas YouTube todo mundo tem, então eu vou mandar para lá. Foi uma decisão que eu tive que tomar, né? E eu estou para tomar uma outra decisão, acho que eu vou mudar aqui o nome do Instagram, enfim, uma coisa interessante. Para mim já está rolando essa carta. Não sei para você, reflita aí na sua vida se ela está se aplicando. E aí continua aqui, né? Se por causa da decisão de outras pessoas você se encontra numa situação difícil, passe a tomar suas próprias decisões. Olha só, você não é obrigado a tomar decisões baseadas em opiniões alheias. Pese bem todas as possibilidades e preveja o quanto a sua decisão pode afetar os outros. Depois, tome coragem e haja. Descubra a sua própria verdade e mantenha-se fiel a ela. Novamente, é bem interessante essa carta vir próximo de um eclipse solar em Libra, porque o Libra ele tem aquela questão de uma certa dificuldade de tomar indecisão. O pessoal brinca, faz meme que Libra é indecisivo, fica em cima do muro, aquela coisa toda. Mas justamente porque Libra muitas vezes depende muito do outro. Então essa carta ela convida, primeiro, né? Tudo tem um equilíbrio, mas se você depende muito do outro, precisa muito da opinião do outro para se decidir, tome coragem e se decida. Mas também lembre-se de saber, aí a gente fala na PNL, né, que chama do teste da ecologia, se a sua decisão vai, né, prejudicar alguma pessoa e assim por diante, então você tem que considerar isso. Mas, no geral, o final, né, que eu gostaria de dizer dessa carta é: se reúna com fogo, se reúna com pessoas que possam te ajudar e possam te ajudar com alguma decisão. Inclusive, se você quiser vir fazer um mapa, a gente pode sentar ao longo da fogueira, olhando o seu mapa, né? Quem puder vir aqui presencialmente venha, senão é online mesmo, a gente faz virtual, mas isso pode ajudar você a tomar algumas decisões. E isso que eu acho interessante, né? No caso da astrologia, ela traz várias ferramentas, né, que ajudam a gente a olhar o momento atual e saber que caminho seguir. Tem trânsito, tem progressão, tem revolução, tem profecção, tem várias técnicas que a gente pode ir utilizando para ver como é que está o momento atual. Então, o seu mapa natal, que ele é a base de tudo, e o momento atual, o que está acontecendo. Então, ajuda bastante. Pessoal, é isso. A Mariane falou que forte, arro. Então, depois comenta aqui quem achou interessante, porque se o pessoal gostar, semana que vem eu trago de novo a reflexão do caminho sagrado. Se o pessoal não gostar, beleza. Eu sigo aqui, tiro para mim e fico comigo, mas não trago aqui para a live. Então, se você gostou, lembra, compartilha aqui, comenta para eu saber. Vou ficando por aqui. Estamos aí junto no Instagram. Ao longo do dia eu vou postando algumas coisas. Muita gratidão. Namastê, Harion. Um beijão. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Uma ótima semana.